O que eu ia falar, o que eu queria falar hoje é o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado, principalmente a partir de agora, porque agora vai começar, já começou, né? Porque nunca parou, mas vai ficar mais intensa a discussão político-eleitoral. E quando você tem uma discussão político-eleitoral, é que nem banho de banheira, quando você liga a hidromassagem, você coloca aqueles produtos dentro. Faz uma espuma que você não vê o fundo. Você não sabe quanto de água tem mais. Tem aquele espumona, né? Você põe muito daquele produtinho, aí faz uma espumona gigante. Criança adora isso. Acha aquela coisa a coisa mais linda do mundo. Mas é espuma, é espuma. É que nem o barulho do trovão. O problema é o raio, não é o trovão. O problema é a água, não é a espuma. Então, eu digo isso porque os aloprados, e todos os partidos têm os seus aloprados, mas os aloprados que cercavam o presidente Jair Bolsonaro e foram afastados a mando do Centrão, resolveram agora disparar contra o Centrão, a gente viu nos últimos dias, criando uma falsa impressão de racha no bolsonarismo, onde nunca existiu união. Nunca existiu uma união bolsonarista, né, entre o Weintraub, né, e o, sei lá, o Arthur Lira. Não tem sentido, não existiria. Então, assim, o presidente Bolsonaro fez o que todos os presidentes fazem. Eles entram com as promessas de campanha e em pouco tempo percebem que não dá para governar com o povo, né? Com os votos populares, 50, 60 milhões de votos. Dá para você governar, se segurando no cargo, com o Congresso Nacional. Então, ele fez o que dava para fazer. Ele trocou os maiores lunáticos por alguns que têm os pés no chão e a mão no cofre, né? Vamos combinar, né? Os deputados e senadores do Centrão, mão no cofre, sempre mão no cofre. Mão na cabeça! Não, mão no cofre. O Centrão não é, obviamente, o grupamento que mais gosta do poder, é o grupamento que mais fica no poder, porque todos gostam, né? O PT adorava um cofre público, a gente sabe disso. Tá cheio de história aí. Petista que que apareceu com conteúdo de cofre em lugar que a gente nem suspeita. O MDB adora um cofre público, os partidos adoram um cofre público. O mesmo vale para os tucanos. Os tucanos também gostam de cofre público, tem várias histórias com tucano, né? Tucano aprontão, né? Alguns, inclusive, que disputaram a presidência da República. Mas o que é preciso que a gente diga é que essa confusão envolvendo os aloprados em torno do Bolsonaro, fica parecendo que o fato deles estarem afastados e agora estarem brigando com o Bolsonaro, estarem criticando o Centrão, né? Isso cria um ambiente de tensão. Quem acredita nisso, quem escreve sobre isso, quem acha isso, é a mesma turma que acha que cloroquina funciona, que vermectina funciona, que você vai virar jacaré se tomar vacina. Isso não tem a menor importância, entendeu? É por isso eu quero destacar isso. Mas se tem a menor importância, por que você está falando? Não, eu quero falar para que você não se deixe levar por essa, sabe? Olha, você viu que o Weintraub brigou com o Eduardo Bolsonaro. Não tem a menor importância. O Weintraub, que quando ministro se comportava como um Napoleão de hospício, ele era um problema quando ele estava no cargo. Esse sim, era um desastre no cargo. Ele achava que ele era um gênio, que ele era um grande educador. Sabe que professor que reproduz conteúdo e não formula é professor, não é educador, né? Eles gostam de falar educador. Weintraub achava que era um educador. O Ernesto Araújo, que era um sujeito péssimo como chanceler, ele achava que ele era o Barão do Rio Branco, ele achava que ele era o Oswaldo Aranha. É uma dupla que não passa de uma piada de mau gosto, né? Uma invenção bolsonariana que não deu certo, o Weintraub não deu certo, ele não deu certo. Como não deram certo o Eduardo Pazuello, como não deu certo o Ricardo Salles, só que alguns não deram certo, enfiaram a viola no saco e foram embora. Lembra do Ricardo Vélez, que foi ministro da Educação? Carla, que ele queria que
as pessoas gravassem, eu nunca vou esquecer Nossa. isso. As pessoas gravassem, cada escola gravasse o hino nacional e 2 minutos e mandasse o vídeo para o Ministério. Tem 180 mil escolas no Brasil, todo mundo gravando o hino nacional e mandando para os... Imagina, mais arquivo impossível, né? Quer dizer, é quase que pedir para travar o sistema sem ajuda de hacker. Mas o Weintraub e o Ernesto Araújo, eles seguem falando as asneiras que eles sempre falaram, só que eles acham que eles estão renovando a política, né? E são apenas uns bobocas falando por aí. Mas, como eu dizia, se a gente se deixar levar pela espuma, a gente olha para isso e fala, tem uma crise no campo bolsonarista. E não tem. A campanha do presidente à reeleição não depende do Weintraub tá contra, o Ernesto Araújo tá contra. Como a campanha do João Dória não depende do Tasso Gereissati tá contra, do Aécio Neves tá contra, e os dois já darem um jeito, já estão tentando de alguma forma trair o João Dória. O fato é, o João Dória não decola, tá lá pequenininho, com aquele pouquinho de voto, aquele de intenção de voto nas pesquisas. O presidente Bolsonaro está com uma intenção de votos que preocupa, mas, sobretudo, com uma reprovação ao governo dele que preocupa. E isso sim é crise, isso sim é um motivo de preocupação. Por isso que ele está tenso. Não é por causa do Weintraub, né? É como achar que o Lula está preocupado porque o Rui Falcão está dizendo que é contra ele fazer uma aliança com o Geraldo Alckmin. Não vai mudar nada na vida do Lula. E o Rui Falcão não vai deixar de votar no PT, né, por causa disso. Nem tem força política para criar uma frente anti-Lula e Geraldo Alckmin. Não tem. O Lula faz o que quer no PT. Né? Não tem como mudar. Então, essas discussões periféricas, Rui Falcão, né, Aécio Neves, Weintraub, é tudo a mesma coisa. É gente que não tem como mudar o curso da história político-eleitoral deste ano. Eles não têm como fazer isso, porque as coisas elas têm uma certa natureza. O desafio do João Dória ele não vai subir nas pesquisas se o Aécio Neves ficar a favor, e também não vai cair mais se o Aécio Neves ficar contra. Então, o que o Aécio faz não faz a menor diferença, o que o Tasso pensa não faz a menor diferença. O Bolsonaro não vai subir nas pesquisas se ele aparecer ao lado do Weintraub. É possível até que caia, né? Porque se aparecer do lado de um Napoleão de hospício é sempre um problema. Então, nós não podemos nos deixar levar por esse tipo de coisa. As candidaturas elas têm seu curso, elas têm sua lógica. O Bolsonaro ele não escuta o Weintraub hoje, como ele nunca escutou para grandes questões, né? O grande desafio do Bolsonaro chama-se economia. É o grande desafio de todos os presidentes que disputam a reeleição. Não é à toa que existem alguns índices que são observados sempre, e um deles, que é a aprovação do governo, medida em janeiro ou em fevereiro, aqui ou nos Estados Unidos. Quando você olha os presidentes que se reelegeram nos Estados Unidos, e no caso do Brasil todos se reelegeram, todos estavam numa posição confortável no mês de janeiro, fevereiro. Todos. Nós vamos saber agora, fevereiro está chegando. E o Jair Bolsonaro não. Ele está atrás nas pesquisas. A reprovação ao governo dele é alta. Se você pegar o número de pessoas que fala que não votaria no Bolsonaro, o número de pessoas que rejeitam o governo, é maior do que 50%, mas muito maior, é 60%, 58%, 60%, depende da pesquisa, até mais de 60%. Aí como é que ele vai conseguir a reeleição? Só se ele fizer uma guinada importante. Não é conseguindo o apoio político do Weintraub, é conseguindo realmente fazer os números da economia se modificar. Aí você conversa com a Juliana Rosa e vê a perspectiva de mudança dos rumos da economia, é muito difícil. Ontem nós fizemos o Canal Livre com o Raul Veloso, um dos grandes especialistas em contas públicas desse país, uma conversa esclarecedora e desagradável também. Não porque ele seja desagradável, ele é muito agradável, mas é ruim você ouvir as conclusões que ele tira, não é confortável, sabe? É como você ir ao médico, é bom você ouvir do médico aquilo que você tem e não a ilusão daquilo que você gostaria de ter, né? Uma saúde perfeita. Você vai ao médico, ele vai lá e identifica um problema no seu corpo, é bom que ele identifique, mas não é gostoso ouvir. O Raul Veloso fez um retrato
lembrando que nos últimos 15, 20 anos a gente cresce quase nada na economia brasileira, que 2022 vai ser ruim e talvez a partir de 23 a gente consiga melhorar. Quer dizer, várias vezes eu já disse para o Fernando Schiller, que aliás estava lá também entrevistando, assim como a Juliana Rosa, mas para o Schiller, pô, tomara que esteja errado, né? Da vontade da pessoa estar errada. O Zé Roberto Mendonça de Barros conversa com a gente às terças-feiras aqui, e ele tem uma alma otimista, mas às vezes você conversa com ele e ele vem com uma conclusão um pouco ácida, você fica com vontade dele estar errado. O problema é que a experiência dessas pessoas não é de torcida, eles realmente sabem o que está acontecendo porque eles observam os números. Então, ainda os relatos são um pouco ácidos, daí o desafio do Bolsonaro. Então, o convite que eu faço hoje, e hoje eu vim para uma sala, quem estiver vendo nas redes sociais, Carla, você pode ver que eu estou dentro de uma caverna, né? Uhum. É uma construção feita num pedaço da minha propriedade, num dos cômodos, eu não sei nem, a gente tem conversado pouco, você não para de trabalhar, Carla, mas se o IBGE, quando o IBGE vier aqui fazer o censo, eu não sei o que eu vou dizer quando perguntar quantos cômodos tem a minha casa. Eu não sei o que dizer, porque eu não sei quantos são. Então é uma certa dificuldade. Essa área integrada aí, ó, que é uma sala e tem um bar ali atrás, uma outra antessala. É difícil contar mesmo, É difícil. E aqui é um pedaço que foi feito dentro de uma caverna. Entendeu? A gente cavou aqui numa rocha, então você vê que aqui é uma caverna. Uma caverna, um pedaço. Ter a temperatura bem agradável, né? É aquele ar-condicionado natural. Natural. Assim. Natural. Às vezes goteja. Às vezes tem umas estalactites. A estalactite é que vem de cima, a estalagmite é que vem de cima. A estalactite é de cima, a estalagmite é de baixo. Que forma embaixo, onde há exatamente, onde que o cálcio vai se acumulando. É cálcio? Deve ser cálcio mesmo. Sei lá o que é. Mas enfim, vai juntando aquela areinha que depois vira uma pedrinha e se você cair, você se machuca. Mas tudo isso para dizer, eu estou na caverna. Então, ao falar da caverna do poder, por isso que eu vim para cá hoje, não vamos nos deixar levar pelo besterol. O jornalismo, ele vê a água e vê a espuma. E os políticos veem a água e praticam a espuma. Então, se a gente não tiver equilíbrio, cuidado, a gente começa a reproduzir espuma e não vê a água. Então, essas briguinhas que existem, elas são reais, não são imaginárias, esses Weintraub, esses Napoleão de Hospício aí, vamos deixar eles de lado e vamos ficar naquilo que realmente interessa. Os desafios do presidente Bolsonaro são os desafios que interessam para nós, que é o Brasil melhorar. Se melhorar, ele vai ser um candidato mais viável, né? Nisso que ele está de olho, seguramente, não naquilo que esses Eduardo Bolsonaro, essa turma que cerca ele, esse bando de aloprado aí, fica falando o tempo inteiro.